A paz de Deus, amados irmãos, na presença de Jesus Cristo. Que o Santo Espírito de Deus nos conduza à salvação eterna. Amém? A palavra que o nosso Pai nos dá está no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, que diz: O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela vem falando conosco sobre depressão, sobre superar a depressão. Depressão não é sinal de falta de fé. Aqui vem falando que homens e mulheres de Deus, eles também passaram por tempos de depressão, mas fala também que Deus não os abandonou e Deus não nos abandona. Ele nos ajuda a superar as depressões. Nessa palavra vem falando que sobre Elias. Elias era um homem de muita fé e coragem. Ele orava e milagres aconteciam. Mas depois que teve uma grande vitória no Monte Carmelo, Elias perdeu suas forças. Ele se sentia sozinho, derrotado, assustado. Faltava-lhes a força e ele teve vontade de morrer. Sabe por quê? Porque naquele momento que ele venceu ali no Monte Carmelo, ele estava cheio da presença de Deus. Ele estava transbordante da palavra e da força e do Espírito Santo de Deus. E quando ele se deitou ali, descansou, veio, a carne prevaleceu, então ele teve medo. Porque quando nós descansamos, não buscamos, não estamos ali buscando a palavra, jejuando, louvando a Deus, a tendência é nos tornarmos fracos. E o que Deus está falando comigo, com você? Filho, filha, você pode vencer sim essa depressão. Se você se alimentar mais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz vida e vigor para as nossas almas. Ela expulsa essa tristeza, essa depreciação do ser que nós somos. E nós somos imagem e semelhança de Deus, mas nós temos que buscar esse Deus. Então hoje Deus está falando com você, assim como Ele foi com os profetas, que livrou-os, ouviu-os da morte, da tristeza, da depressão. Ele também pode te ressuscitar e te dar vida em abundância. Que possamos buscar mais desse Deus maravilhoso, cheio de vida. Amém? Eu passo a palavra ao meu amado esposo. Eu saúdo os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero encontrar-os bem. A palavra de Deus, ela nos fala em Salmos 42, versículo 11. Porque estás triste assim, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sabe, amado irmão, amada irmã, quando Davi escreve este salmo, ele começa por dizer: assim como a corça anseia por águas, eu tenho sede de ti, Senhor. A sede de Davi neste momento era uma sede de justiça, porque a tristeza de Davi, ela estava permanentemente a aparecer em sua vida. Ele terá passado por muitas situações de depressão. Imagine-se no lugar de Davi a ser perseguido por Saul sem ter feito coisa nenhuma de mal. Imagine-se no lugar de Davi a ter que enfrentar um gigante. Imagine-se no lugar de Davi quando o próprio rei, que era muito maior do que ele, muito mais encorpado, porque a Bíblia nos mostra e os estudos nos mostram que Saul era um dos homens maiores de Israel a nível de estatura. Se nós formos a ver, Davi teve que passar por tantas situações de dificuldade. Quando ele pecou contra Deus, a Bíblia nos mostra que ele ficou extremamente entristecido depois de ser chamado a atenção pelo profeta. Nós vemos que ele passou por muitas situações de dificuldade, de possível depressão. Então, meu amado, minha amada, ele aqui nos diz: porque estás triste, ó minha alma, põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. O próprio Paulo, ele diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração em súplicas e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Meu amado, a nossa oração, ela leva-nos à presença de Deus e ela ajuda-nos a resolver a nossa ansiedade, as nossas dificuldades, as nossas depressões. 1 Pedro 5:7 ainda nos diz: lancem sobre ele toda a
sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então busquemos entregar a Deus a nossa ansiedade, colocar nas mãos dele os nossos problemas, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós hoje e para todo o sempre. Amém.